bem com vocês? Arthur aqui de novo. Vamos continuar a falar um pouquinho da República Romana, agora abordando o contexto final da República, né? O período de crise da República Romana. Só recapitulando brevemente, na aula passada nós vimos que, diante da expansão territorial romana, os plebeus acabam extremamente empobrecidos, né? Aquilo que poderia ter sido bom por conta da lei Licínia Sestia, que prometia a partilha de terra entre aqueles que não possuíam esse bem, acaba significando a miséria da plebe, né? As terras permanecem concentradas nas mãos dos patrícios e dos equestres, e os plebeus perdem espaço, né, no mercado de trabalho, nas terras patrícias, para os escravos, né? Os plebeus então são substituídos por escravos, e isso gera a miséria da plebe, ocasionando uma série de revoltas que estão inseridas no contexto da crise da República Romana, né? Séculos 2 e 1 a.C., momento derradeiro da República Romana. Bora entender um pouquinho dessa crise aí então. A gente inicia falando dessa crise a partir dos irmãos Graco, né? Durante a República nós vimos que uma das grandes conquistas da plebe é a criação do cargo de tribuno da plebe. Esse cargo permitia que os ocupantes, né, desse posto criassem leis para a plebe e também que vetassem leis criadas pelo Senado, tá? Os dois tribunos mais famosos estão inseridos nesse contexto da crise da República Romana, os irmãos Graco, né, que foram tribunos da plebe entre 131 e 121 a.C. O primeiro deles, um cara chamado Tibério Graco. Qual é a proposta do Tibério Graco enquanto tribuno da plebe? Que a lei Licínia Sestia fosse cumprida, que ocorresse uma divisão de terras, uma espécie de reforma agrária em Roma. Além disso, a plebe estava na miséria, por isso o Tibério Graco ele vai propor que essa plebe seja utilizada para fiscalização das fronteiras romanas. Seria uma mão de obra mais barata e ao mesmo tempo resolveria o problema da miséria dessa plebe. Mas essa proposta do Tibério Graco vai deixar insatisfeitos tanto os patrícios como os generais, né, romanos, possuidores de muita terra e de muita influência política nesse período, né, pós grande expansão territorial romana. Então o patrício ele não quer reforma agrária porque terra é poder político, o general pelo mesmo motivo, quer que as terras sejam mantidas sob seu controle. O general também não quer, né, que a plebe seja utilizada na proteção, porque esses generais recebiam muitos recursos, né, do Estado romano para fiscalizar essas fronteiras. O Tibério Graco acaba assassinado por conta disso, não consegue implementar nem a reforma agrária e nem a utilização da plebe na fiscalização de fronteiras. O irmão dele, um cara chamado Caio Graco, vai propor quase a mesma coisa, né? O Caio Graco ele propõe a reforma agrária, também ele chega até, né, a colocar em prática em algumas localidades de Roma a reforma agrária e também a lei frumentária, que era uma proposta de vender trigo a baixo custo para as pessoas mais carentes, para os plebeus. E isso, obviamente, se você vende trigo a baixo custo, você diminui o lucro de quem comercializa esse item, tanto do proprietário de terra que produz, quanto daquele que faz o comércio, o equestre, o comerciante. O Caio Graco vai ser perseguido, pressionado politicamente, como eu destaquei aqui para vocês, acaba cometendo um suicídio político. Eu gosto de comparar esse suicídio, né, claro que dentro de cada contexto, ao suicídio do Vargas, né? O que o Caio Graco ele está dizendo aqui para a população, para os plebeus? Vocês não vão conseguir terra por meio do cumprimento da lei. A lei Licínia Sestia ela não vai ser cumprida. Vocês só vão conseguir terras a partir do momento em que vocês forem às ruas para lutar pelos seus direitos, para lutar para que a lei seja cumprida, né? Então é um suicídio de conotação política. Então percebam que nesse contexto Roma passa por muita agitação política e social, tá?
Então esses dois irmãos aqui, importantes nesse contexto de tentar a reforma agrária. Com o suicídio do Caio Graco, o que acaba acontecendo? Né? O recado que o Caio dá para a plebe de que eles não conseguiriam terras simplesmente esperando que a lei fosse cumprida, é entendido pela plebe. Né? Então nós teremos uma grande rivalidade, um contexto de muitas disputas políticas em Roma, né? Opondo o partido aristocrático, os patrícios, ao partido plebeu, a plebe. Essa convulsão social e política em Roma acaba levando o Senado a convocar uma ditadura. Percebam, ditadura aqui significa que alguém irá ficar com todo o poder concentrado nas suas mãos. Eles não inventam uma ditadura. A ditadura já era prevista nas leis romanas. Então o Senado convoca esta ditadura para que estes problemas, essa convulsão social do final do século II a.C. fosse resolvida. Atenção para alguns aspectos gerais. A ditadura era provisória, durava por 6 meses, podendo ser renovada por mais 6 meses, ou seja, 1 ano de ditadura, com um ditador no poder, e o ditador, no final do seu governo, digamos assim, ele seria julgado pelos seus atos. Então ele não poderia sair fazendo qualquer coisa, cometendo qualquer ato, fazendo qualquer besteira. Ele teria que responder por aqueles atos no final da ditadura, tá certo? Tivemos 2 ditadores em Roma para tentar resolver essa convulsão social, para tentar resolver essas disputas políticas. O mais importante deles, o primeiro dos ditadores, um general chamado Caio Mário, que ficou no poder de 110 a 86 a.C. Então percebam que aquela coisa do 1 ano já foi por água abaixo. O Caio Mário teve mandatos sucessivos. Era o homem mais rico de Roma quando foi ditador. Usou muito da política do pão e circo, ou seja, distribuía alimentos e diversão para tentar controlar esta convulsão social. Por isso era um homem bem visto, um homem adorado pela plebe romana, tá certo? O nosso amigo Caio Mário, as principais ações do Caio Mário, elas estão relacionadas ao exército romano. Ele faz o quê? Ele vai reformar o exército em equipamentos, em táticas militares e principalmente o Caio Mário profissionalizou o exército romano. Ele passa a pagar salário, né? O soldado romano passa a receber uma porção de sal pelo serviço que presta enquanto militar. Vem daí o termo, né? Salário. Então perceba que com isso você consegue resolver um problema. Você emprega a plebe que está passando fome. Você faz com que essa plebe tenha onde encontrar recursos para sobreviver. Na sequência do Caio Mário, só para constar aqui, tem um outro ditador, um cara chamado Sila. Esse cara vem com um propósito, tanto que fica pouco tempo no poder, né? Apenas 3 anos se comparado, né, ao Caio Mário. Esse cara vem com o propósito de devolver o poder ao Senado. Ele era um conservador, um cara que estava atrelado aos patrícios. Ele vem com essa proposta de devolver o poder aos senadores. Atenção para uma coisa: no processo de expansão territorial vivida pelos romanos, os generais ganharam muito prestígio. Os generais têm destaque diante da população, diante da sociedade romana a essa altura. E é isso o que vai fazer com que Roma mergulhe no período final da existência republicana em Roma. Olha o que acontece aqui, o que eu destaquei para vocês. O destaque dos generais ele era tão grande que quando o poder é devolvido pelo Sila para o Senado, ocorrem eleições para as magistraturas. Lembram delas? Né? Cônsules, edes, pretores, questores, né? E os mais importantes magistrados, os cônsules. Nós teremos 2 generais eleitos cônsules em Roma. Qual o problema disso? Você lembra da aula passada? Quando eu falei da bendita da importância da lei Licínia Sestia com você?
esta lei determinava, entre outras coisas, que pelo menos um cônsul deveria ser plebeu. E quando nós olhamos para estes dois cônsules eleitos, eles são generais. Um senador romano vai contestar essa eleição. Um senador chamado Catilina, vai gerar a chamada revolta de Catilina. Ele vai tentar anular esta eleição porque ela descumpria a lei. O Pompeu e o Crasso, que não queriam perder o poder que haviam acabado de conquistar, vão fazer o quê? Vão procurar mais uma figura, mais um militar de muito destaque naquele momento, para se unir a esse militar e não perder o poder em Roma. Este militar é muito conhecido na história de Roma, o famoso César. E César é sobrinho do general Caio Mário. Então César é um homem que herdou do tio muito dinheiro, muitas posses e muito sucesso militar, principalmente na região da Bretanha. O César, pelo dinheiro, pelos recursos, pela herança do nome, era alguém que atraía a simpatia da plebe. Então esses três caras se unem, Pompeu, Crasso e César, controlam a revolta liderada pelo senador Catilina e fazem um acordo extraoficial dividindo o poder em Roma entre estes três militares. Temos a formação daquilo que ficou conhecido na história como primeiro triunvirato, que vai de 60 a.C. a 49 a.C. O que esses três caras fizeram? Eles dividiram o território romano em três áreas de influência. O César ficaria controlando a região da Ibéria, da Bretanha e da Gália, o Pompeu a Península Itálica e o Crasso o Oriente Próximo. Um acordo, nenhum dos generais poderia entrar no território administrado por outro general com as suas tropas. Em 54 a.C., o Crasso morre. O que vai acabar acontecendo, gente? Sede de poder, desejo de poder. César e Pompeu vão entrar em uma situação de conflito. Quando sobram apenas estes dois generais, eles vão disputar o poder político entre si. Esta disputa pelo poder político leva a uma guerra, uma espécie de uma guerra civil, que é decidida em uma batalha famosa, a Batalha do Rio Rubicão, quando o César pronuncia uma frase famosa, a sorte está lançada. E a sorte está lançada significa que quem vencer controla o poder em Roma. O César e os seus liderados vencem a Batalha do Rio Rubicão e o César vai se tornar príncipe, primeiro cidadão de Roma. O César vai ser um príncipe romano de 49 a 44 a.C. Percebam, César é príncipe, não é imperador. Nunca foi imperador. O César começa a tomar algumas decisões, digamos assim, para concentrar o poder em si. Ele é príncipe, ele vai tomar para si o cargo de cônsul vitalício, vai se autodeclarar ditador perpétuo. Isso vai fazer com que o Senado se preocupe, porque se o César é ditador perpétuo, se ele é príncipe, o Senado perde a autoridade política. Por conta disso, os senadores tramaram o assassinato do César. César tomou dezenas de facadas na porta do Senado romano, acabando assassinado no dia 15 de março de 44 a.C. Legal. O assassinato do César vai causar muita revolta em Roma. Lembre, ele é amado pela plebe, ele é um herdeiro do Caio Mário, ele praticava a política do pão e circo em Roma, distribuição de alimento, de diversão para a população, principalmente para a plebe faminta e desempregada. Diante das revoltas populares, os senadores são forçados em Roma a criar um segundo triunvirato. Percebam, Marco Antônio
é o braço direito do César, era um braço direito do César antes da morte. Otávio, sobrinho do César. Lépido é o Lépido, tá? Tanto que nós já vamos pontuar aqui que o Lépido, ele morre em 33 antes de Cristo. Mais uma vez, nós teremos um cenário de polarização entre dois generais romanos. O César, quando ele ficou com o poder em Roma, ele foi para o Egito, né? E teve um relacionamento com a Cleópatra, que disputava o poder com o irmão. O César vai para o Egito intencionado em obter trigo no Egito, tá? Ou seja, aumentar o alimento à disposição dentro de Roma. Lembre que Roma usa as províncias para controlar a inflação, isso foi dito em outra aula. Quando nós temos a polarização entre Marco Antônio e Otávio, o Marco Antônio repete o gesto do César, vai para o Egito, tem uma relação com a Cleópatra também. Só que o Otávio, que era um intelectual, um cara muito inteligente, esperto, usa isso a seu favor. O César deixou no Egito um filho chamado Cesário. O que o Otávio diz? O Marco Antônio está no Egito. E se o Cesário reivindicar o poder de Roma para si? Nós teremos uma barbarização do Império Romano. Isso faz com que a maior parte do exército fique ao lado do Otávio diante desse cenário de polarização. Por conta disso, o nosso amigo Otávio tem mais força militar neste cenário de polarização. Na Batalha do Actum, né, o Marco Antônio será derrotado, né, e vai acabar até cometendo suicídio após a derrota. A Cleópatra, inclusive, procura o Otávio para estabelecer uma relação amorosa, política com Otávio, assim como já tinha tido com o César e com o Marco Antônio. Diante da negativa do Otávio, a Cleópatra também comete suicídio, também tira, né, a própria vida. Percebam, o Otávio, como eu disse para vocês, era um cara inteligente, era um intelectual. Ele vai seguir os passos, né, do seu tio, do César, mas com mais cautela. O Otávio, ele começa a acumular uma série de títulos em Roma, mas sem ameaçar nenhuma instituição. Percebam, né? O Otávio vai se tornar o primeiro senador. Se ele é o primeiro senador, significa que existe um Senado, que ele não pretende fechar o Senado. Ele vai se tornar tribuno da plebe, significa que ele não pretende acabar com esse órgão. Ele se auto-intitula sumo pontífice, ou seja, os sacerdotes romanos continuam a ter a sua importância. Com isso, ele articula diferentes segmentos sociais, traz para o seu lado diferentes segmentos sociais, aumenta o seu poder político e acaba se tornando inevitável que em 27 antes de Cristo, após receber mais 2 títulos, o título de Imperator, chefe do exército, e Augusto, divino, o nosso amigo Otávio se torne o primeiro imperador romano. Então, 27 antes de Cristo, fim da República, início do Império. Fim, entre aspas, da República, tá? Porque a República, ela nunca deixou oficialmente de existir em Roma. A República passou a estar submetida ao poder de um imperador a partir de 27 antes de Cristo. Notem que o fim da República e o início do Império vem de um processo, né, de pauperização da plebe, de revoltas sociais, de muita disputa política. Isso acaba desaguando neste momento em que Otávio será coroado como Otávio Augusto, o primeiro imperador da história romana. Então, a partir daqui, trabalharemos com o Império Romano, que vai de 27 antes de Cristo até 476, quando Roma for
derrotada, conquistada pelos Érulos. Então, a partir desse momento, né, iniciaremos o nosso trabalho com o Império Romano. Ok? Então, vamos lá.